Programa Sociedade Solidária de volta, hoje numa edição especial. Estamos aqui no Centro Cultural Africano. Você pode inclusive conferir algumas imagens do acervo desse centro cultural localizado na cidade de São Paulo e que reúne diversos elementos coletados aí em todo o continente africano, com o objetivo justamente de resgatar e difundir aqui no nosso país essa importante herança cultural que o Brasil tem em sua formação do povo africano. Na edição de hoje, nós entrevistamos o mestrando em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, Ivan da Silva Poli, que fala a respeito da Lei 10.639, Lei de 2003, que determina a obrigatoriedade do ensino da história da África no nosso país. Nós discutimos os avanços e os desafios do país nessa área e falamos ainda a respeito do resgate da cultura africana e, em especial, do povo Iorubá. Povo Iorubá, que é meu objeto de estudo, meu foco central, né? Com certeza. Daqui a pouco a gente continua esse bate-papo muito importante. Antes temos uma convocação a fazer a você que acompanha o programa Sociedade Solidária. Afinal, aqui nós diariamente falamos sobre temas que dizem respeito à nossa responsabilidade como cidadãos de construir um país melhor, de vencer a miséria, promover educação de qualidade para todos, a igualdade entre mulheres e homens e tantos outros compromissos fundamentais. Pois bem, você que está nos acompanhando pode sim fazer a sua contribuição, dar o seu primeiro passo na construção de uma sociedade melhor. Acesse o site www.euajudamudar.org. Em especial nesse período do ano, na campanha Natal Permanente da LBV, Jesus, o Pão Nosso de Cada Dia, onde a instituição intensifica suas ações junto à população em situação de vulnerabilidade social. Vamos todos então fazer a nossa parte. Hoje no programa a gente fala sobre o resgate da cultura africana, o que é muito importante, porque embora o Brasil seja um exemplo para o mundo, como falávamos no bloco anterior de miscigenação, ainda há preconceito e discriminação. O senhor sente isso também? Sim, essa discriminação e preconceito velados, né? Que existem ainda aqui muito Não é fortemente. declarado, né? Não é declarado, né? A Lei 10.639/03 é um grande avanço, eu acho que é um passo muito importante para esse tipo de conscientização e precisa ser seriamente encarada. E o Brasil perde muito também quando não olha para esse aspecto tão fundamental da sua história, né? Muitos elementos que fazem parte da nossa cultura hoje, que poderiam inclusive serem fortalecidos, a gente desconhece porque não tem esse olhar histórico sobre a cultura da África. A gente se torna brasileiro pela metade, né? Nós nos tornamos brasileiros pela metade. Eu sou brasileiro, que eu tenho uma origem europeia, talvez indígena, talvez africana, mas eu não sei quais são certamente essas origens e eu não valorizo essas origens, né? Eu me torno uma cópia de um elemento de uma sociedade de consumo baseada numa sociedade branca e ocidental. E esqueço toda essa outra riqueza cultural, todos esses outros elementos. É preciso fortalecer esse diálogo, né, entre todas as etnias. Branca, indígena, negros, todos juntos para construir um país mais rico. Quando eu me vi mestiço, eu vi e eu comecei a tomar contato com esses outros códigos dessas outras culturas que para mim pareciam exóticas, mas que eram tão minhas, eu vi que eu era capaz de dominar outros códigos de línguas europeias, ocidentais, e hoje eu falo 4 línguas fluentemente, tenho básicas mais 2, tenho noções de mais 5 e leio outras 2. Mas por quê? Eu fui atrás dessas origens africanas, porque eu fui atrás da minha origem integral, né? Acho que a gente tem a ganhar indo atrás das nossas origens todas, tá? Porque quanto mais... O Brasil perde, na sua opinião? Temos vários problemas sociais, inclusive, justamente por esse não olhar para a sua cultura. Perde. Eu acho que individualmente as pessoas já começam perdendo, tá? Porque se você tenta imitar alguma coisa, você tenta associar alguma coisa por imitação e não por contraste, tá? Você aprende aquilo de uma forma muito mais difícil, tá? E o Brasil, a sociedade brasileira perde, sim, tá? Porque uma sociedade que não é igualitária vai ter mais dificuldades para ser autossustentável. Com certeza. Então, para construir essa igualdade, preciso reconhecer as diferenças. Reconhecer as diferenças, ver o que a gente tem dessas diferenças, ver que esse outro não é tão outro assim. Eu acho que esse é um ponto muito importante para nós, tá? Quando a gente se refere aos africanos, aos negros, a gente vê como outro sempre. Quando a gente se refere aos indígenas, a gente vê como outro, né? Mas os europeus não são outro. Eu vi na Europa, quando eu morei, que o europeu era muito mais o outro do que o negro brasileiro, né? Eu me sentia, toda hora, eu via que eu era uma alteridade, que eu era um outro ali, né? E a gente não se acha o outro. E é preciso, de fato, que nós
procuremos trabalhar a partir dessa concepção de distanciamento que as pessoas criam umas das outras, para que a gente possa viver numa sociedade em paz. O escritor Pavaneto, o criador desse programa, no seu artigo O que Interessa, artigo recentemente publicado aí em centenas de jornais, revistas, sites no Brasil e no exterior, ele defende: o ecumenismo étnico é igualmente fator primordial para afastarmos a intolerância do convívio planetário. Quer dizer, é preciso promover esse ecumenismo que vá além do campo religioso, que contemple também os setores da atuação humana e todas as etnias também, para que a gente viva numa sociedade sem violência. Sem violência, sem violência. Uma questão muito importante que eu coloco em relação até aos iorubás, né, que eu trago, a gente quando estuda, um exemplo, em pedagogia, o herói, que é o arquétipo que forma toda a educação, a gente estuda o herói São grego. símbolos, né? São símbolos. Representações que servem de exemplo para todos nós. Que servem de exemplo para todos nós e que nós imitamos, que nós reproduzimos, né? Na verdade, o que acontece? Quando a gente estuda esses símbolos, a gente estuda o herói grego e o pai romano, como se o modelo de pai que nós temos é o pai romano e o herói grego. A gente esquece das milhares de heroínas africanas e de mulheres africanas que vieram para as terras da diáspora, para essas outras terras, e traziam em si, essas mulheres, o arquétipo de uma heroína, de uma deusa heroína. Né? As mulheres tinham um papel muito importante na criação dos filhos. As mulheres do mercado tinham um mito de heroína, tá? que foi trazido para as mulheres do mercado no Brasil, que foi trazido para as mulheres da diáspora, independente das cores de pele, nós que descendemos de mulheres negras, tá? Fomos criados por esse mito dessa mulher negra, dessa heroína negra. E isso é totalmente ignorado no nosso meio acadêmico. E é importante, porque quando você promove esse resgate da cultura africana e, portanto, da sua valorização do papel da mulher, isso contribui também para que o Brasil possa ser um país mais igualitário, inclusive na questão de gênero. Né? A igualdade entre mulheres e homens ainda hoje, há muitos casos de violência contra a mulher, ou mesmo de desigualdade dentro do mercado de trabalho. Então, talvez esse seja um passo importante. E as mulheres negras, principalmente. É né? verdade. Essas heroínas que nos criaram, essas heroínas que nos formaram, que formaram a nossa nação. Se você vê hoje no Brasil 40% de famílias sendo geridas por mulheres, tá? Você vai na África e você vê esse aspecto dessa heroína africana, os aspectos dessa heroína, dessa mulher africana, dessas deusas africanas, esses arquétipos da heroína africana, você entende, por exemplo, isso, e você vê que Salvador, onde isso é mais forte, é um lugar onde as mulheres são até maioria na chefia das famílias, né? E isso é importante, é um aspecto importante da lei, importante da lei que você estudar. Quando a gente estuda, por exemplo, as heroínas africanas, a gente vê no aspecto somente religioso. A gente esquece dos aspectos antropológicos e sociais. A gente esquece dos aspectos históricos disso. Né? Essas mulheres que nos formaram, essas negras que nos formaram, independente das cores de pele que nós tenhamos. Verdade. E quando o senhor fala a respeito desse resgate histórico, antropológico, cultural, vale destacar ainda a própria civilização iorubá, que o senhor se dedica com mais afinco, né? Qual que é a relação dessa civilização iorubá com o próprio continente africano e com o Brasil? Para nós, no Brasil, os iorubás são importantes pelos aspectos da religião africana, aqui no Brasil. Né? A maioria dos panteões míticos que nós temos, né, na religião africana, aqui no Brasil, vem dos iorubás. É com base no que os iorubás fizeram, né, que os iorubás tinham como os deuses que formaram a civilização deles. E eu estudo essa civilização iorubá como um exemplo, como por uma questão de ancestralidade, por descender de pessoas ligadas aos iorubás, por eles terem essa importância. Mas no Brasil, os povos bantus também são muito importantes, né? Os povos de origem banto, Congo, Angola, Moçambique, inclusive são até bem mais numerosos que os iorubás. Os iorubás eles são mais numerosos na Bahia e em Recife. Né? No Sudeste, são mais numerosos os povos bantus. A gente descende mais dos bantus, dos povos de Congo, Angola, que eu tenho ascendência também. Mas os iorubás eles têm uma influência muito grande na nossa cultura, porque as culturas negras no Brasil se misturaram, né? Por exemplo, o que a gente tem na religião afro-brasileira, a Umbanda, é uma mistura de componentes bantus com componentes iorubás. Essa miscigenação do Brasil começa, inclusive, a partir dos próprios povos africanos e dali com todas as etnias que compõem a sociedade brasileira.
Bom, certamente nós poderíamos conversar muito mais sobre esse assunto. Com certeza. O programa ele caminha já para o encerramento. Como as pessoas que nos acompanham, que têm interesse por conhecer a cultura africana, podem saber mais a respeito desse assunto? Aqui no Centro Cultural Africano, podem procurar o site www.centroculturalafricano.org. Bom, foi uma grande alegria para nós, da Legião da Boa Vontade, conversar com o senhor sobre esse tema, falar mais uma vez a respeito dessa Lei 10.639, que traz Importantíssima para nós. avanços muito importantes para a educação no Brasil, e por isso, para finalizar, gostaríamos de presenteá-lo com a revista Globalização do Amor Fraterno. É uma publicação especial da LBV dirigida aos países que fazem parte da ONU. A LBV tem status consultivo geral no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Que ótimo. E nela fala bastante a respeito dessa vocação para o ecumenismo, que nós devemos vivenciar como caminho para que a gente viva numa sociedade de paz e mais igualitária. Então, esteja convidado também a nos conhecer na Legião da Boa Vontade em São Paulo e em todo o Brasil. Muito obrigado por tudo. Agradeço muito a Legião da Boa Vontade. E o programa Sociedade Solidária de hoje fica por aqui. A você, nosso amigo telespectador, o nosso muito obrigado pela sua audiência. E até a nossa próxima edição.